Ó, pessoal, eu só vou deixar avisado, depois conforme os outros forem entrando, eu vou avisar de novo. A terça-feira eu esqueci de gravar, porque o ideal é a gente gravar a aula ao vivo para quem não pôde participar poder ver, né, as dúvidas que vocês tiraram, né, o conteúdo que a gente conversou aqui da matéria. Então hoje eu vou deixar gravado, tá? Eu botei aqui para gravar, eu esqueci da semana passada. Aí depois eu vou colocar o link da aula, né, do vídeo da aula, lá no Moodle também, tá bom? Vou esperar uns 5 minutinhos, tá? Para ver se mais gente vai entrar. Aí depois a gente já começa a ver as dúvidas de vocês explicando, tá bom? Ok. Bem, gente, eu não tenho muita paciência para esperar, não. É chato deixar vocês esperando aí. Então, vamos começando a gente e depois, se alguém mais entrar, né, vai pegando aí no meio do caminho. Então, o que que vocês estão com dúvidas aqui de resistência? Né, da lista ou coisa assim? Bom, professora, da minha parte é meio parecido com ensaios mecânicos. Eu vou falar aqui mais ou menos para você entender. A questão da um, eu não sei por onde começar. Tipo, o que eu preciso interpretar aqui. Tipo, o que que eu Entendi. preciso pegar para me montar a fórmula e resolver. E na 2 e na 3 da mesma maneira. Ah, então beleza. Eu abrir aqui a lista, está aqui do ladinho. Então, vamos ver se eu consigo ajudar, que nem foi em ensaio mecânico, então. É que assim, às vezes a gente olha a figura, tá, assim, parece que tá uma loucura de coisa ali, mas é só a gente ir devagarinho, né, com calma, assim. Mas a gente pegar aqui no primeiro, né, da lista de balanço de forças. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, essa linha inclinada aqui está representando uma escada. Tá? Aí ele diz que essa escada ela tem comprimento de 5 metros e o peso desprezível. Por que que ele está dizendo isso, o exercício? Porque se fosse para fazer a rigor, a gente ia ter que considerar essa força do peso da escada. Mas aí aqui ele está Certo. dizendo para desprezar, né? Porque é muito menor do que o restante que está envolvido aqui. Aí aqui são outras informações. Então ele está dizendo aqui, ó, que a distância aqui da base da escada até a parede são 3 metros, que é essa parte aqui de baixo. A altura, né, a gente não conhece, que é Y. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele diz o seguinte, que eu tenho, né, imagina que a gente tenha um homem aqui que está no meio dessa escada, né? E aí o peso dele equivale a 800 newtons. Então, essa força que está aqui na vertical no meio da linha inclinada. E aí ele quer saber, deixa eu me ver aqui, qual que é a reação sobre a parede, né, no ponto A, que é lá em cima, e quer saber também a reação no ponto B. Aí a gente tem algumas informações aqui, deixa eu ver se tem alguma informação adicional aqui. Não, né? Então a gente tem, ó, comprimento da escada, que é 5 metros, a distância dela para a parede aqui é 3 metros, né, da base até a parede, e a gente conhece essa carga aqui, que é de 800 newtons. Né? Então, como é que vai acontecer para a gente montar isso aqui? Né? Primeiro, a gente vai ter que imaginar quais são as reações que vão surgir. Aqui no primeiro, né, no ponto A, até o desenho já está deixando representado para ajudar. E aqui no A a gente vai ter uma força na horizontal, apontando para a direita. E no apoio B, aqui no ponto B, né, a gente tem esse RB inclinado, mas ele já apontou aqui as componentes. O complicado aqui é porque a gente ainda não conhece esse ângulo, então a gente vai trabalhar direto com as componentes. Quando a gente monta isso daqui, né, a gente vai conseguir aqui trabalhar com essas forças resultantes, juntando aqui com os 800 newtons. Eu acho que o melhor seria eu gravar fazendo, viu? Acho que só falando aqui vai ficar difícil. É, Eu mostrar professor, eu para acho que a vocês aí. maioria de nós está tendo meio dificuldade nisso, tipo assim, a gente não está conhecendo a fórmula, porque às vezes quando você joga em números, números em letras, no caso lá nos slides, a gente ainda fica um pouco perdido. Porque, como eu falei para a senhora, aqui a gente olha e não consegue, por onde que eu começo? Deixa eu ver se eu.
Será que eu consigo dar um jeitinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito para vocês enxergarem o papel. Não sei se eu vou conseguir. Mas deixa eu ver se eu consigo. Eu não tinha pensado nisso. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu acho que no papel vai ficar mais claro. Precisava me ver, né? Não tá me mostrando o negócio aqui. Se eu que inclinar assim, vocês conseguem ver o caderno? Quase, mais um pouquinho. Aí já tá dando para ver. Eu não sei por que ele não tá mostrando a minha câmera. Pra eu ver. Deixa eu olhar um negocinho aqui no outro. A minha câmera não tá aparecendo, não sei por quê. E aqui tá ativado. Deixa eu ver aqui o negócio. Vai E trabalhando. o RBV, o que que seria? Então, RBV, o V de vertical, é a nossa componente em Y. O H Certo, do desenho é horizontal, é a nossa componente em X. certo. Porque do livro que eu estou me baseando nas aulas, ele costuma usar a horizontal e vertical como referência. Eu prefiro usar X e Y, porque está sempre lembrando a gente daquelas direções cartesianas. Então, eu acho melhor trabalhar assim. Então, você viu um V vertical, viu o Hzinho ali é horizontal, Horizontal. tá? Então, trabalhando dessa maneira, você vai conseguir determinar as componentes ali, certo? Certo. Deixa eu ver, na 2, deixa eu levantar ali, ó. Deixa eu ver se eu vou precisar desenhar a 2 ali. A 2 ela tem um pouco mais componentes do que a 1. A 1, né? Ver se ninguém escreveu nada aqui. Não, vamos lá. Time Boa noite, vereador. doutor. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Então, na 2, eu estava lendo alguns livros. Hum, Eu não sei se está certo. E o desenho também apresenta que parece que ele tem umas forças puxadas para o lado direito, o lado esquerdo e sim. centralizado, não é? É isso mesmo? Isso, então, essas forças elas estão no centro dos furos ali. Tá? Furos não, aliás, são rebites, né? Que está representado ali. Elas estão no Exatamente. centro do rebite. Eles estão praticamente iguais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu fiz a conta aqui, mas não sei se está certo. Vou ampliar o meu. Porque eu abri o arquivo para eu ver. É a questão aqui. Eu acho que eu dei um fora nesse aqui. Não, não dei não. É porque aqui já é para fazer balanço também de forças. Tá, em momentos. Não sei se eu dei um fora, porque se precisar de momentos, eu dei um fora, porque aí ficou adiantado, né? Então ficou antes de eu lançar o conteúdo ali de momento. Deixa eu ver o negócio Então, aqui. e a letra e o exercício 6 Hum. é o mesmo que o primeiro. Eu dei essa bobeira? Deixa eu ver aqui. É verdade, eu até Então, risquei ele. ignora ele. Sem querer eu repetir. Bem, então deixa eu ver o 2 aqui. Então, na verdade, aqui no 2 a gente vai precisar mesmo fazer o balanço de forças aqui para poder determinar, né, essas reações que a gente tem aqui. Então, se vocês olharem a plaquinha, a gente tem uma força concentrada aqui de 3.000 newtons na ponta dessa placa, Isso. né? E aí ele está a uma distância de 600. Não faltou unidade aqui, não. Deve ser centímetro. Não, geralmente a gente trabalha em milímetros. Milímetro. Mas Milímetro. não vai influenciar aqui no cálculo, porque a gente considera que 600 e 200 estão na mesma unidade, então não vai alterar nada. Certo. Então, você tem essa distância de 600 aqui até o centro dos rebites, né? Nessa linha aqui. Aí, depois, entre o rebite A e o rebite C, a gente conhece a distância também de 200. E aí, por causa dessa carga aqui de 3.000, a gente vai ter uma reação em C, vai ter uma reação em A. Tá? E aqui, né, pode ser que eu tenha também uma reação em B. A gente vai descobrir fazendo o somatório. Aí é aquela mesma história que a gente sempre está fazendo, tá? Dos balanços. A gente vai fazer o somatório das forças em X, igual a zero. Então, eu vou ver todas as componentes em X. Se eu tiver força inclinada, como aqui no caso do RA, a gente tem que decompor ela em X e Y, ou horizontal e vertical, que é a mesma coisa, tá? Depois, aí a gente vê todas que estão na horizontal no X, a gente vai fazer o somatório. Aí a gente tem que considerar o sentido positivo. Por isso que eu gosto de falar X e Y, porque aí a gente vai lembrar do sistema cartesiano, aí a direção positiva é sempre da esquerda para a direita, né, na horizontal. E na vertical é sempre de baixo para cima. Sinal aqui é super importante quando vai fazer esse balanço. Se colocar trocado, o valor sai errado.
Então, eu tô tendo muita dificuldade nas suas duas matérias e tratamento térmico também. É tratamento mais Eu estou difícil. preocupado, na verdade, eu estou muito preocupado com a avaliação, a primeira avaliação. Ah, não, mas Eu, ó, não fica assim, pelo menos das minhas matérias, não fica tão assim, porque a gente vai tirando a dúvida, se precisar eu postergo a lista, e aí quando chegar na avaliação, na prova eu não vou fazer um negócio mais difícil do que foram as listas, porque vocês vão ter um tempo mais limitado, um tempo bem mais curto do que os das listas, tá? Então, geralmente a lista tem mais coisa para fazer, porque vocês têm um prazo maior, mas a prova não, a prova ela é mais compacta, porque tem que ser compatível com o tempo que eu vou dar para vocês fazerem, tá? Então, a prova ela é mais simples do que as listas, tá? Então, fica calmo. E se acontecer, né, da turma não tirar uma nota muito boa, a gente pode fazer um trabalho para recuperar essa nota. Então, calma que a gente tem bastante coisa para caminhar, né, até o final do semestre, para a gente ter essa nota final, tá? Então, a gente vai sempre conversando e aí eu vou vendo. Se vocês tiverem com muita dificuldade, a gente vai vendo o que a gente pode fazer para melhorar a nota, tá? sim, porque no primeiro módulo já desistiram 3. E nesse segundo módulo, o pessoal está falando em desistir e prefere aula presencial e tal. Mas só que vai diminuindo. Quando for chegar ali no terceiro módulo, desiste mais 3 ou mais 4. Quando chega no final do curso, já tem a meia dúzia que se forma. Não, fica assim, eu acho assim, não desiste, porque eu sei que é mais difícil a distância, né, mas senão, assim, vocês vão demorando cada vez mais, né, para formar, às vezes pode desanimar e aí não querer nem mais fazer o curso. Então, Para mim, não desiste não, assim, eu acho que vocês devem sempre fazer o que vocês estão fazendo comigo agora, sabe? Procurar o professor, conversar, pedir uma aula ao vivo se a distância não está funcionando, né? Para ver se a aula ao vivo melhora, né? Ajuda mais. E aí, porque a gente vai fazer de tudo para poder ajudar vocês também, que a gente sabe que é complicado. Para a gente também é complicado para dar aula à distância. Então a gente sabe, a gente entende. Tá? Então, se vocês precisarem de ajuda, fala que a gente tenta. Para mim, por um lado é bom, porque eu tô esse ano, aliás, do ano passado para esse, até agora, eu tô uma corrida que nem louco. Eu estou praticamente deixando os meus trabalhos para fazer no final de semana, e chega no final de semana, quando eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu tenho cliente chamando com problema de elevador no final de semana. Para mim é bom porque ajuda, eu vou entrar na internet, faço pesquisa, leio um pouco mais sobre o assunto, então ajuda um pouquinho. Porque se fosse aula presencial, é Aí bom ia ficar mais presencial. difícil, né? Presencial é bom, mas tem todo o suporte que a gente necessita, até mesmo fora do horário, a gente tem o suporte na escola, como eu já tive no eletrônico. É um meio assim que, para mim, por enquanto, está facilitando bastante, por causa do meu. Porque se eu perder a aula presencial, fica mais difícil. Por causa que no final do curso eu fico com falta em alguma matéria e aquela matéria bonita e acaba me prejudicando. Então, está sendo balanceado. No meu caso, está sendo balanceado. Para alguns está um pouco difícil. eu não entendi. É porque assim, o EAD ele é difícil, mais difícil de a gente conseguir transmitir o conhecimento que vocês aprenderem, mas tem essa outra vantagem, porque você pode assistir em outro horário, né? Além daquele que estava marcado para a aula. Né? Então, você aí não perde o conteúdo da semana, né? Se fosse presencial, você acabaria faltando por causa do seu trabalho. Né? Então, é que essas coisas sempre são assim, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Tem a vantagem e a desvantagem. Mas o negócio assim, é que nem você está dizendo, você está se esforçando, você está tentando fazer e conversar com a gente sempre que a gente ajuda sempre, né? Vocês para conseguir sua aula na dar certo. terça-feira só. É. Por enquanto, eu consegui responder até o número 4. Estou indo fazer o 5º. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de explicar esse segundo exercício, né, que você começou me perguntando, que aí eu acho que também ajuda no restante. Tá? Porque esse aqui, ó, no segundo, o que vai acontecer, né, se todo mundo tiver com a lista aberta aí para poder olhar. Tá? Porque aqui no Meet eu não sei compartilhar a tela, não sei se eu consigo. A gente vai fazer, como eu falei, o balanço de forças, então a gente começa pela direção X, a horizontal. Fernando. Oi, pode falar.
compartilhar essa tela no Meet, você tem que apertar o apresentar agora do lado direito seu. Aí você vai colocar em tela inteira, ou metade da tela, ou uma guia. Entendi. Aí você vai ver uma foto dos alunos sua. Aí você clica nela, vai estar escrito embaixo, compartilhar. Aí você consegue compartilhar. Eu vou testar aqui, vamos ver. Vou tentar a janela para ver se não pega a tela toda aqui. Vou pegar essa janela aqui. Vamos ver, compartilhar. Vocês estão conseguindo ver a janela? Sim, já está dando início. Legal. Peraí que a janela saiu. Quero aumentar o tamanho da janela aqui, peraí. Aí, bacana. Nossa, mais fácil do que o Teams. De vez em quando tem alguém que quer uma força, aí eu uso o Meet para conversar com alguém. Vai ser bem mais fácil. Né? Porque a gente estava sendo aconselhado a usar o Teams, porque é o que o Instituto tem convênio. Mas fica difícil, não dá. A gente tem que migrar para outro. Bem, então vamos lá. Já que eu consegui aqui, vocês estão vendo a janela, vai ficar mais fácil. Tá? Então, aí o que a gente vai fazer na hora de fazer o somatório? Por enquanto eu não estou conseguindo ver sua tela, só você mesmo. Mas eu coloquei para compartilhar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mudar, então, o compartilhamento, então. Vou colocar aqui a tela toda. Aquela hora estava carregando a sua tela. Foi apressada. Vou pôr a tela inteira, então. Vamos ver se vai ser mais fácil. Vai ficar a tela. Compartilhar. Eu vou pegar aqui, maximizar esse aqui. Vocês me avisam, então, quando vocês estiverem conseguindo ver o arquivo. A sua tela deve estar na barra de rolagem embaixo. Porque ele carregou. Olha lá, um que está vendo. Vocês estão conseguindo ver ou não? O Carlos está. Deixa eu ver se não é o meu, não. Eu tô sem ver. Como eu coloquei a tela inteira, eu não tô vendo o chat. Então, se alguém escrever no chat, me dá uma ajuda. E aí, deu certo agora? Não? Bom, eu estou conseguindo ver, professora. Então pode passar, Fernando. Eu acho que todo mundo então tá conseguindo. Então vamos lá. Dá para ver o cursor aqui também, né, mexendo. Isso aqui vai ajudar para mostrar. Então, na hora da gente fazer o somatório em X, na questão 2, tá? A gente tem, essa reação em A, que está no sentido negativo, tá? Então, a gente vai ficar com menos RA. Aqui no ponto C, a gente tem a componente na direção positiva, tá? Então, ficou aqui menos RA mais RC, tá? Bem, depois o que a gente vai procurando aqui, alguma outra coisa na direção X, a gente está vendo que não tem, tá? Porque essa daqui está na direção perpendicular, né? Na vertical. Tá? Então, vai ficar o menos RA mais o RC na direção X, e isso igual a zero. Aí a gente vai concluir que a reação, né, o valor da reação A na direção X vai ter o mesmo valor que a reação C na direção X. Vai ficar RA, né, e X igual a RCX. Tá, aí ficou uma primeira parte. Aí depois a gente vai fazer o somatório na direção Y, na vertical, tá? Aí mesma coisa, tem que prestar atenção no sinal. Esse aqui, é sempre um lembretezinho pra gente da direção positiva, tá? Das forças e do momento. Então, na vertical, aí a gente tem a componente da reação em A, tem a componente da reação em C. A gente vai supor que a gente vai ter também uma componente aqui em B. E a gente tem a carga de 3.000 newtons. Então, na hora que a gente começa a montar, vai ficar aqui, mais, porque tá para cima, né? A reação em A na direção Y, mais a reação em B, que a gente está supondo também que é para cima, mais a reação em C, que a gente também está supondo que é para cima. Tá? Às vezes vocês podem me perguntar, mas e se eu supor que é para cima e tiver errado?
o que vai acontecer é que ele vai sair com um sinal trocado. Quando a gente coloca na direção certa, a resposta está sempre positiva. Se a gente colocar a reação na direção contrária do que seria o correto, a gente vai obter o valor certo, só que ele vai ficar com um sinal negativo. Então, esse sinal vai ser só para dizer que é na outra direção que a gente supôs. Então, não tem problema se você errar a suposição, entendeu? Que o sinal conserta, vamos dizer assim. Então, de novo, a gente está aqui, né? R mais RAV, né? O RAY, que é a mesma coisa, mais a reação em B, na vertical, mais a reação em C. E aqui está de direção negativa, então é menos. Então, é menos 3.000, e isso aí vai ser igual a zero. Aqui a gente não consegue ainda mexer muito, porque eu estou com 3 incógnitas, né? A componente Y de A, de C e B. Então, agora a gente precisa também do balanço de momento para a gente completar, porque aí a gente vai ter 3 incógnitas, 3 equações. Então, no momento, aí a gente tem que escolher um ponto de referência para ajudar a gente a calcular o momento, tá? Aqui, deixa eu ver aí, qual seria o ponto. A gente pode escolher qualquer um, como eu já falei em aula, tá? Pode ser o ponto A, pode ser o ponto C, pode ser o ponto B, tá? Qualquer um. Ele serve para referência para a gente calcular o momento. Então, por exemplo, a gente pode escolher o ponto A. O que acontece aqui no ponto A? Qualquer coisa que estiver atuando em cima do ponto A não gera momento, porque a distância para o ponto A é zero. Então, se eu pego aqui, a reação em A, as componentes, elas não vão gerar momento em torno do ponto A. Isso aqui eu não vou trabalhar com isso aqui. Então, quem que vai gerar momento aqui? Se eu olhar essa força de 3.000 newtons, ó, ela vai gerar um momento horário, tá? Porque, ó, ele tá tendendo a empurrar essa placa aqui para baixo, ela vai movimentar no sentido horário. Então, vai ser positivo. Então, a gente vai ter o 3.000 vezes a distância dele até o ponto A, ó, que é 600. A próxima força que pode gerar momento aqui, ó, vai ser a componente horizontal da reação em C. Tá? Por quê? Né? O que acontece com a reação em B aqui e a reação vertical em C? Tá? Olha a direção que elas estão. Elas são aqui, ó, na mesma linha que o ponto A. Elas são alinhadas. A distância delas para o ponto A também é zero. Que lembra que eu falei em aula que a distância, essa direção que a gente está medindo a distância, ela tem que fazer 90 graus com a força. Tá? Eu não posso pegar da ponta da seta e medir a distância até o ponto A, tá? Que aí tá errado. Tem que ser aqui perpendicular e ir seguindo até o ponto que eu estou usando de referência. Sendo assim, quando a gente olha aqui a reação em B, ó, o único jeito de medir distância seria saindo da ponta do ponto A. Então, isso a distância é zero, tá? Porque eu não posso medir desse jeito. E a componente em Y do C é a mesma coisa, tá? Ela também está aqui, ó, na mesma linha do ponto A. Então, ela também vai dar um momento igual a zero. Vou dar só uma olhadinha que mais ou menos entrou aqui. Aí. Tá? Então, a única força que vai me gerar momento, além dos 3.000 newtons, vai ser a reação, né, a componente X da reação em C. Aqui, o que a gente vai ver? Ó, ele está puxando aqui, em torno de A, ele vai tender a movimentar a placa para cima, tá? Vai gerar anti-horário. Então, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos RC vezes a distância dele até o ponto A. Ó. Agora, essa distância, ela tá, ó, perpendicular à direção da reação. Então, vai ser o RC menos RC vezes 200, que é a distância. E aí, isso daí é igual a zero. Então, nessa do momento, a gente já consegue calcular o RC, porque ele foi o único que estava gerando o momento das reações. Você ficou ali, vai ficar 200 vezes RC, quando eu passar para o outro lado da equação, igual ao 3.000 vezes 600. Então, quando vocês manipularem essa equação, vocês vão achar o valor da reação em C. Achou? A gente volta nas equações anteriores. Na primeira de X, a gente concluiu que a reação, a componente X de A, era igual à componente X de C. Então, o valor que vocês calcularam aqui do RC, né, da equação do momento, vai ser o mesmo valor para a reação em A aqui na horizontal. E depois, aqui na vertical, né, na direção Y, a gente já tem o RB, aliás, a gente tem o RA. Nossa, gente, desculpa que eu estou trocando as palavras aqui. Tá? A gente vai ter aqui, né, essa reação em C, tem a reação aqui em B, tá?
E a gente tem a reação aqui em Y em A, e vai ter aqui a componente de 3.000. Tá? Então, aí a gente faz a substituição desses valores, e aí a gente vai encontrar essa reação em A também. Tá? Então, a gente vai assim devagarinho, montando a equação, certo? E, gente, tá sem som ou não? Oi? Desculpa aqui. Deu para entender o que eu expliquei aqui na 2? Eu entendi mais ou menos, mas eu vou fazer aqui para mim ver qual é o resultado. Aí eu só não tenho como confirmar o resultado, porque aí eu não fiz o gabarito ainda. Não tem problema, não. Aí depois eu vou fazer o Senão você vai falar gabarito, depois eu qual que vou é o fazer e eu vou final. soltar para vocês o gabarito, tá? Tá. Deixa eu ver qual mais, né? Que outra questão que Começa vocês têm o dúvida? braço, que é o quarto. O quarto? Quarto, Vamos ver aqui. quinto. Ah, é o quinto? É porque o sexto, né, tá igual ao primeiro. Bem, deixa eu ver no quinto aqui. No quinto, a gente diz que você tem um torque horário de 90 newtons vezes metro no ponto O. Né? Então, ao invés de você trabalhar com essas forças aqui, na verdade, você vai já considerar que você já tem um momento aqui atuando no ponto O, tá? De 90 newtons vezes metro. Aí, ele quer saber a distância X, né, para essa alavanca atuar com 150 newtons de força. Então, no desenho, ele já está mostrando aqui a direção da força, né? A distância dela até o ponto A aqui. A gente quer descobrir essa distância X. Tá? Essas distâncias vão acabar saindo aqui também da equação de momento. Tá? A gente tem que fazer o balanço também, do mesmo jeito, montar os balanços para conseguir obter as distâncias. Então, aqui na verdade, acho que vai ser mais um momento. Porque a gente vai pegar, por exemplo, tá? Aqui já está dizendo que o torque é em O. Então, a gente vai pegar esse ponto O como referência. Então, a gente vai dizer que o momento em torno do ponto O, que foi dado de 90, né? Mais um momento aqui que, né, dependendo da direção, a força de 150 vai causar, vezes a distância dela até o ponto O, e isso aí vai ter que ser igual a zero. Tá? A distância do 150 até o ponto O, ela não é um X, ó, porque ó, a direção X ela tá com uma inclinação diferente de 90 graus com relação ao 150. Então, na verdade, a distância que a gente vai usar para o momento é esse 200 mais y. Depois, para a gente encontrar o x, né, uma vez que a gente achou esse valor de y aqui, a gente usa esse ângulo, tá? Deixa eu ver aqui, o x vai ser a hipotenusa, então usar cosseno para a gente encontrar o x. Então, o do momento vai ficar assim, ó. Aqui no exercício ele diz que esse torque em O é horário, então ele vai ser positivo. Então, no ponto O eu vou ter mais 90, né, o newtons vezes metro. E o 150, quando eu olhar ele em relação ao ponto O, ele está para cá, para a esquerda. Então, ele vai tender a girar o ponto O, né, a barra em torno do ponto O, no sentido anti-horário. Então, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 150 vezes a soma de 200 mais y. Isso aí vai ser igual a zero. Essa equaçãozinha montada, aí você vai conseguir determinar qual que é o valor de y, porque ele é a única coisa que você não conhece nessa equação. Então, Oi, pode falar. Esse cálculo aí, esse cálculo é praticamente igual àquele exemplo dos polígonos de força? Ou não? Não, porque aqui a gente não está montando o polígono de forças. Aqui, na verdade, a gente está fazendo somatório de momento. Porque aqui no 5, a gente precisa só dessa equação de somatório de momento. Para poder fazer a conta. Para determinar ali o x, que é o que o exercício quer. Aliás, o somatório de momento seria aquele E grandão, FX, FY, FA, é isso? Não. O momento é aquele meme, né? O somatório de M. É porque eu fiz os seus exercícios que você falou em aula e fiz também do PDF. Não, então eu tenho que olhar, eu não estou com o PDF aberto aqui. Né, mas eu acho que. Porque esse que você falou de E e tal, esse E é símbolo de modos de elasticidade, da outra matéria. Aqui a gente está usando mais os símbolos como M de momento, F para força, ou R de reação. A gente está mais com essas letras, vamos dizer assim, o Q de carga.
É, aquele que você fala que tem para onde gira, tem um sentido e o outro para onde tem outro sentido, dependendo de quando olhar. Não, eu tenho que abrir ali, porque eu não tô lembrando, não. Mas depois eu olho o exercício, que Tá, daqui a pouco eu abro ele aqui para tá olhar. bom. Mas só concluindo, nesse quinto aqui, ó, montou a equação como eu comentei, tá? Vocês vão isolar o y na equação, que vocês vão conseguir calcular o valor dele. Tá? Achou o valor de y, vocês vão vir nesse triângulo aqui, ó, que está pontilhado, ó. Vem desse Aham. ponto A até o ponto B, no O, retorna ao ponto A. Porque o x, ó, ele é a hipotenusa sua, que é essa distância aqui. E o y que você calculou é o cateto adjacente, porque eu tenho esse ângulo de 26 graus já dado. Então, por isso que eu sei que vai ser cosseno, porque ele está bem aqui, ó, coladinho na distância y que eu já calculei. Então, aí vocês vão fazer cosseno de 26 graus igual ao valor de y que vocês calcularam, dividido por x. Aí, troca o x de lugar com cosseno, né, que você vai mexendo na equação, vocês conseguem calcular a distância aqui, certo? Aí depois vocês têm que tentar, né, fazer, porque só falando assim fica fácil, né, mas depois vocês montam aí e tentam fazer. Porque, como eu comentei, eu vou fazer o gabarito e vou soltar para vocês. Eu vou soltar a resposta primeiro, depois um tempinho eu solto a resolução mesmo, tá bom? Tá bom. Gente, o que mais? Deixa eu dar uma olhada se não tem dúvida no chat, né? Porque eu tava sem ver o chat aqui. Ah, não, beleza. Tá me dizendo aqui que tava conseguindo ver, então tá bom. Deixa eu ver essa lista que você tava falando aqui. Ah, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Balanço de forças, foi essa? Não, pior que eu acho que eu não fiz isso. Eu acho que eu ainda não arrumei para colocar lá como vocês me pediram, né? Exercícios assim bem parecidos, só que com valor trocado. Eu fiz isso só no cargas distribuídas, que era o conteúdo de hoje, né? Só tem uma primeira listinha lá, igualzinho aos exemplos, que eu ainda vou gravar a resolução, né? Só mudei os valores numéricos lá. Depois eu tenho que ver. Eu tô achando que você tá confundindo com um ensaio, não sei não. Depois eu... Ah, deve ser da aula, então, que você tá me falando. Deixa eu ver aqui. É, Não, dá não é aula. lista, Fez não é até o lista. vídeo. Deixa eu ver. Ó, esse equilíbrio da força, acho que é da aula de terça, não é? Isso. Aliás, a aula de terça seria o. Não, a aula de terça é ensaio mecânico. Não, é ensaio mecânico. É Tá ensaio certo. mecânico. Deixa eu ver aqui que eu abri o arquivo. Ah, não, não. Essa aqui Ele tá vai até no falando. final da página. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí eu comecei por aqui, isso. Eu comecei por aqui. Ó, Isso, fazer. isso. Vai, continue. Que aqui é a parte de decomposição de forças e o Aí eu polígono acho que é para. o outro exercício. Ah, esse aqui eu não deixei em PDF, tá tudo no vídeo. Ah, não me ajudei. Não, depois eu olho lá direitinho, porque não dá. E se eu abrir o vídeo aqui, vai ficar ruim Essa para segunda, vocês. essa segunda aula é o mesmo que o do primeiro de cima. Não, essa aula aqui, ó. Essa aula aqui é o equilíbrio de forças, daquela primeira parte que eu acabei de abrir. Essa aula 3 aqui, tá, era o que seria da semana passada, que é aquela parte que eu esqueci de gravar. Que termina. Eu vou até abrir aqui, ó. Eu tinha deixado o slide, mas eu tinha esquecido de gravar. Eu achei que tinha gravado e não gravei. A gente termina essa parte de equilíbrio de forças e aí vai falar de equilíbrio de momentos. Eu acho que essa aqui eu não fiz, não. Então, aqui, ó, a gente Não. tem, ó, falando do polígono de forças. E Ah, aí tá, aqui verdade. eu já parto para exemplo. Aí aqui a gente tem os vídeos dos exemplos mostrando como trabalhar com polígono de forças. A gente vai vendo as reações que acontecem nos nós, tá? Vendo o nó de interesse de cada exercício. Aí a gente vê as direções que essas reações vão ter e aí a gente monta o polígono para poder calcular as reações. Tá? Aí aqui tá no vídeo. Deixa eu ver aqui no segundo. Ó, esse segundo aqui também é a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem as barras, porque aqui o que tem que prestar atenção, esse vai ser reação de tração ou de compressão. Porque se for de tração, ó, como é esse caso aqui, ó, dessa barra 3, ele vai puxar o ponto C para baixo, então a tração ele tem que apontar para baixo. O caso da barra 2 é compressão, né, ó, porque vai tender a empurrar ela para cá. Aí a setinha é apontando para o nó C. E depois a reação da barra 1 é tração também, então é apontando para fora aqui. Então, a gente monta esse triângulo e consegue calcular as reações, porque a gente vai ter o peso P que foi dado, que é as 2 toneladas, 2,4 toneladas força,
E quando a gente monta esse triângulo aqui, a gente consegue comparar ele com esse maior aqui. E aí a gente consegue usar esses ângulos aqui. Eu vou precisar deles porque eu vou estar com, ó, eu não vou conhecer a reação em 2 e nem a reação em 1. A em 3 é o mesmo valor do peso. Então, como eu tenho duas desconhecidas, eu vou precisar usar esse ângulo aqui. Então, por isso que é importante na hora de montar o triângulo é ficar bem certinho. Tá? Que aí a gente consegue fazer direitinho, de identificar o ângulo. Tá? E depois é seno e cosseno, que aí eu não me lembro qual foi, para poder usar. Deixa eu ver como é que tá. É porque essa força que a gente representaria ela aqui, né? E depois fechando o polígono, a gente teria a reação em 1 aqui. Tá? E o 90 graus seria mesmo, ó, bem aqui, fica um triângulo na mesma posição que esse grandão aqui. Então, a pontinha dele aqui, o ângulo, ó, entre o C e a reação da barra 2 são os 37 graus. E o ângulo aqui entre a barra 3, né, a reação de 3 aqui e a reação de 1 são 53 graus. Aí vocês vão conseguir usar seno e cosseno para poder calcular. Certo? Tá. A próxima página. Deixa eu ver aqui. Então na próxima é o mesmo esquema. Tá um pouquinho diferente porque, agora em vez de serem barras, a gente tem um cilindro. E aí ele tá apoiado aqui nessa superfície que tem um degrauzinho. Aí a gente quer saber assim, qual força que eu preciso puxar esse cilindro para ele conseguir subir esse degrau. E aí, além disso, a gente também quer descobrir qual que vai ser o valor da reação nessa quina em A, né? Certo. Devido, né, a essa força que eu vou ter que fazer. E aí a gente tem atuando sobre esse cilindro o peso dele. Né? Aqui, ao invés de dar o peso direto, ele te deu a massa. Aí lembra, força-peso é massa vezes aceleração. Né? Então, você vai fazer os 10 quilos vezes os 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, isso vai dar 100. Esse triângulo aí, ele tá parecendo um exercício 5. O 5, deixa eu ver. Só que ele tá de ponta cabeça. Deixa eu ver o 5 aqui. 6 graus, 90 newton. Não, mas o 5 aqui, ó, como eu falei para você, esse 90 é momento, a unidade de momento é força vezes distância, então é newton vezes metro. Então esse 90 ele não é a força, tá? Ele é o momento, é o m. Então no 5... Ele quer saber a força de y. Não, ele quer saber aqui a distância x. Tá? Ele tá falando aqui, ó, eu quero a distância x, né? Para que essa força de 150 aqui eu consiga operar, né? Eu consiga fazer essa alavanca mover. Tá. Então, como eu estou com esse dado aqui de momento, não dá para montar polígono de forças aqui, não. Eu não dei força para vocês. Dei esse momento. Então, tem que ser somatório dos momentos aqui. E quando é polígono de forças, eu tenho que ter dado forças para vocês. Eu não posso ter dado momento aí no meio do caminho. Se eu der, eu tenho que dar a distância dele para um certo ponto para vocês conseguirem dividir pela distância e achar a força. Tá? Então, não é o caso desse daqui. Daí você tem que fazer o que eu expliquei mesmo. Somatório dos momentos em torno do ponto O. Então, importante, porque o dado ali do 90 newtons vezes metros serve para o ponto O. Então, o somatório tem que ser no ponto O. Tá? E aí você vai conseguir montar e calcular a distância x. Na hora que montar, você vai achar o y primeiro, como eu comentei, tá? Porque no momento ele vai ficar o 150 vezes 200 mais y. E aí, depois que você achou ele, você olha esse triângulo aqui, né? Em que essa linha aqui é o x, tá? Desculpa, eu clico aqui, destaca. E essa altura é o próprio y que você calculou. E tem o ângulo dado de 26. Então, com cosseno, você consegue determinar o x. Tá? Então, são duas etapas aqui. É diferente aqui dessa aula, que aqui não envolve momento, aqui é só força. Tá? E aí, esse triângulo já é o esqueminha daqui das forças. Eu tenho a força peso aqui para baixo. Aqui a força F que eu quero puxar o cilindro. Tá? E aqui é a resultante em A, é a reação em A que eu vou ter devido a essas duas forças. Então, aqui eu tenho duas etapas também, como eu falei no vídeo. Por quê? Aqui eu não conheço F, não conheço RA, não sei os ângulos. Então, não dá para trabalhar aqui de cara, porque eu só sei P. A força-peso, que vai ser 10 kg vezes a aceleração da gravidade ali. Aí, o que a gente faz? A gente vai para um segundo triângulo aqui, ó. A gente vai olhar esse pequenininho aqui, ó, que vai de O, B, A. Para a gente achar ângulo aqui. Então, o que a gente vai estar preocupado aqui? Em trabalhar com distância, tá? A gente não vai trabalhar aqui com força.
Porque, ó, esse comprimento aqui, tá? Você tá vendo que o RA tá indo dessa borda do círculo até o centro. Então, essa distância é o próprio raio do círculo. Então, essa distância aqui são os 2 metros dados. Depois, essa alturinha aqui, ó, de B até O, ela foi dada, ó. Só que aí tem que tomar cuidado que tá em centímetros, a gente precisa passar para metro. Então, tá 180 centímetros, isso é a mesma coisa que 1,8 metros. Aí a gente tem, ó, 1,8 aqui, que a gente conhece, e a hipotenusa desse triângulo aqui, que vale 2 metros. Então, com essas duas informações, a gente consegue determinar esse ângulo aqui e esse outro aqui, tá? Aí, o que ele vai corresponder nesse aqui? Se a gente pegar esse aqui, girar, colocar em cima desse aqui, tá? A gente vai ver que esse ângulo aqui, ó, menorzinho, vai corresponder ao alfa. E esse aqui, que é maiorzinho, mais largo, vai corresponder ao beta. Então, o que você calculou aqui vai valer para alfa e beta aqui. Aí sim, você calcula as forças, porque aí você tem o peso, que vai ser 100 newtons, e tem os ângulos. Aí, com seno e cosseno, você consegue achar a F e a reação em A. Certo? Dá para entender? Não, deu. Eu já deixei até pronto no caderno, para me dar uma memorizada. Não, beleza. Depois, como eu falei, eu vou soltar esse aqui, porque eu já fiz, né, no vídeo. Mas a lista eu vou soltar as respostas. Eu vou fazer soltar as respostas para vocês depois. Tá bom. Eu vou parar o compartilhamento aqui da tela. Tem mais alguma dúvida? Ó, eu tenho, mas não é sobre essa aula. É aula da semana passada. Da semana passada, não. De terça-feira que eu não postei os exercícios, porque teve um aqui que eu tive uma dúvida. No segundo aqui, exercício de tração. Tração, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a lista de tração. Sabendo-se que o diagrama de formação ele se dá o mesmo exercício 1, é que a seção transversal de um corpo de prova é circular a área inicial igual a π ao diâmetro quadrado dividido por 4. Eu tinha feito ele, só que depois eu fui ver, estava batendo a cabeça que eu fui ver que tinha a área inicial igual a π. Eu falei, ai, putz, agora eu desisti. Aí disse que na próxima hora eu vou perguntar para ela como que eu faço pelo menos o primeiro cálculo para mim saber como que eu faço, porque eu não tenho o valor do diâmetro. Como é que eu vou dividir o diâmetro ao quadrado? Peraí, mas deixa eu ver. Essa aí é daquela lista que... Deixa eu ver aqui. Que essa questão é uma tabelinha. Deixa eu ver aqui. Correto, é uma tabelinha. Ah, sim, que aí tem força e tem área. Isso, tem força de 0 a 3.000 e área de 7, 24, 18 e 12. Tá. Então, aqui é o seguinte, ó, como é que você vai fazer aí, né? Essa informação aqui de como calcular a área é só para constar. O exercício, ele tá pedindo o coeficiente de Poisson, não é? O que eu imaginei fosse que a área inicial, ela seria 7,84 igual a π ao diâmetro quadrado. Não. É porque assim, você não vai precisar calcular o diâmetro se ele está pedindo o coeficiente de Poisson aqui. Em aula, eu falei para vocês que o Poisson, ele é aquela deformação na direção do comprimento do corpo de prova, que é aquele Ezinho, dividido pela estricção. Né? Aí, a estricção, o que vai acontecer? Que ela trabalha com a diferença de área. Né? A tabelinha já te deu a área aqui, então você não precisa achar o diâmetro ou calcular a área de novo. Você vai usar esse dado da tabela direto. Tá? Aí a sua área inicial é quando a força é 0. Então, é o primeiro valor da tabela, entendeu? Mas eu não tenho que calcular π ao quadrado? Π vezes o diâmetro? Não precisa, porque seu exercício ali, a tabelinha já está te dando a área pronta, você vai usar esse valor pronto. Então, eu tinha... Porque aí você vai fazer assim, com atraso, Fernanda. Oi? Eu vou postar para você com atraso, tá? Não tem problema. Põe lá, qualquer coisa, se tiver bloqueado lá, eu acho que não, mas se tiver, me avisa que eu libero para postar. Tá? Eu vou começar a colocar os prazos mais extensos.
tá? Para dar tempo também de vocês tirarem dúvidas, se não conseguir fazer em uma semana. Vocês tentem fazer em uma semana, mas se não conseguir, né, vai ter esse prazo maior para poder fazer, tá bom? Tá, tá joia. Para mim, fechou. Ah, beleza, então. Ah, o que mais aí, gente? Mais alguma dúvida? Ah, só Esse deixa é eu, o grupo. É o deixa eu grupo só falar um que tem negocinho, falou né? bastante. Peraí, eu só esqueci de avisar para quem entrou depois, né? Que a terça eu esqueci de deixar gravada a aula ao vivo, né? Porque é para a gente gravar para deixar disponível para os outros colegas que não assistiram. Então, terça eu esqueci. Hoje eu tô gravando, tá? Então, isso aqui que a gente está conversando vai ficar disponível lá no Moodle depois, tá bom? Ok, Ah, então muito beleza. obrigado. Bem, quem que ia perguntar aí que eu interrompi? Eu acho que não tem ninguém que está interessado na aula, não. Ninguém pergunta. Ó, por mim, ó, obrigado, boa noite, bom final de semana, viu, professora? Ah, para você também, que isso. Às vezes o que você perguntou é a dúvida deles também, né? Então já ajudou. E pessoal, mais alguma coisa ou vocês estão satisfeitos? Né, a Ó, gente. o Carlos Gabriel Lima colocou aqui, no Ah, beleza. caso, o primeiro exercício tem o transformar o seno em ângulo. De qual lista, Carlos? Eu acho que é do exercício que eu estou falando, distração. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá na lista. Ah, do balanço de forças, ele falou. Ah, não, o primeiro, balanço de força, não. O primeiro eu acho que tem que transformar assim, o cosseno em ângulo. Deixa eu ver aqui. O balanço de forças, a questão 1. Deixa eu ver. Hum, esse primeiro, porque esse primeiro aqui eu precisava fazer no papel para explicar melhor para vocês aqui. Porque além da decomposição aqui, eu acho que também tem que fazer balanço de força esse momento aqui. Tem que pôr no papel direitinho. Eu vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou gravar e vou botar lá para vocês verem. Que vai ser melhor de resolver, porque falando assim, só falando, eu acho que eu confunde um pouquinho. Eu vou escrever e vou botar para vocês. Pode ser? Aí vai Pode. ficar mais fácil, tá? De explicar. Tem algumas coisas que aí fala era mais fácil mesmo, que a gente vai resolvendo é melhor. Na próxima vez também, eu vou ver se eu bolo um jeito de filmar o papel. Aí dá para fazer na hora. Eu vou ver como é que eu inverto a imagem aqui na tela e vou filmar o papel para vocês. Aí fica ao vivo também a resolução, acho que vai ajudar mais. Bem, além disso, mais alguma coisa, gente? Ou vocês estão satisfeitos? Boa noite, Para Fernando. mim tá bom. Eu tô saindo, obrigado, viu? De nada. Quem quer falar? Eu sou o Gerry. Pode falar, Jé. Não, eu peguei agora o exercício para fazer também. Acho que a dúvida que que o Vanderlei tinha era a minha dúvida também. Uhum, Mas aí eu vou fazer agora esse final de semana, né? Eu tô trabalhando direto, né? Eu só tenho uma folga no mês aí e faço assim mais à noite, né? Que eu sei. tenho um tempo disponível. Mas assim que se eu tiver alguma dúvida, eu mando lá para você no seu e-mail ou no Isso, Moodle, tá bom? isso, Mas eu manda. agradeço a atenção aí por ter nos dado essa oportunidade aí, né? Tá conversando com a gente. Ah, não, que isso, Obrigado, viu? né? Faz parte aqui da profissão, né? Vamos dizer assim, da minha obrigação, né? Porque a gente está EAD, mas a gente tem que ter um meio de tirar dúvida de maneira mais fácil para vocês, né? Se é só escrevendo não está adiantando, a gente tem que dar um jeitinho aqui para ficar melhor. E se, né, por vídeo, você falando assim, acho que a gente até consegue pegar um pouco melhor, né? Do que só de repente no vídeo, né? É. Mais que seja aí uns 5 ou 10 minutos, já faz a diferença já. Mas a gente agradece mesmo. Não, beleza. Aí Obrigado, depois a viu? gente pode combinar mais vezes, se vocês quiserem, tá? A gente pode fazer mais vezes isso aqui. Então tá bom. Obrigado, viu? Uma boa noite e um excelente final de semana aí para todo Ah, mundo aí. é para vocês aí também, viu? Professora, Oi. da minha parte, só para acabar, eu queria também ver com você se você tem algum livro, alguma coisa para me indicar em relação a essas matérias. Então, ó, de resistência, eu tô seguindo um livro aqui, né, de base, as aulas.
Deixa eu ver o nome certinho aqui do livro, para não falar errado. O mais difícil é ensaios, porque ensaios são alguns livros, né, que eu tirei o conteúdo. Mas de resistência aqui, chama, deixa eu ver, Mecânica, Técnica e Resistência dos Materiais. Tá? Aí o autor é Melconian, que chama. Então, ela está baseada principalmente nesse livro. Então, vocês vão ver que alguns exemplos são iguais do livro que eu estou tirando de lá, e depois das listas eu estou pegando de outros lugares também, estou fazendo outros. Tá? Mas é principalmente desse livro. Agora, ensaios. Ensaio tem um livro que eu já tinha, mas eu não sei se tem. Eu acho que deve ter no Instituto, mas não tenho certeza. Que é esse daqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Ver se dá para ver aqui. Vai estar invertido, tá? Mas isso aqui é Ensaios dos Materiais. Deixa eu ver aqui, né? O primeiro autor aqui é a Mauri Garcia. Eu tiro algumas coisas, tá? Porque esse livro aqui, ele serve para engenharia também. Então, vai ter uns cálculos bem mais avançados que não é para vocês, né? Porque não é para o nível técnico. Então, eu tiro parte daqui, que serve para a gente, vamos dizer assim. E essa parte mais avançada, com esses cálculos mais avançados, que não é do conteúdo que a gente vai abordar, e esse daí a gente não chega ali. Tá? Então, se achar esse livro e for olhar, tiver esses cálculos assim, tá parecendo muito complicado, é porque é para graduação, tá? Não é para a gente aqui do técnico. Não, Só, tranquilo. só te fazer uma pergunta, Fernando. Como é que está sendo feita a biblioteca? A gente tem que pegar, por exemplo, se fosse nesse caso aí, a gente queria pegar algum livro, seria só pela biblioteca virtual? O instituto não está aberto, né? Está tudo fechado? Como é que está funcionando? Você sabe? Então, isso aí eu não sei como é que funcionaria para vocês, alunos, porque a gente, assim, no caso do professor, se a gente precisa ir lá, a gente tem que avisar, né? Só para ficar registrado que a gente precisou ir lá. Mas a gente evita, assim, vai um por vez só, vamos dizer assim. Tem alguns colegas, por exemplo, que estão gravando a aula prática lá. Então, eles avisam dia e horário, né? E aonde eles vão trabalhar, né? Para fazer a aula. Agora, dos alunos irem lá, eu não sei direitinho se tá podendo ou não, como é que é. Mas eu posso perguntar e depois falar para vocês. Tudo bem. De repente, por exemplo, pegar um livro na biblioteca, que a gente não conhece também nada lá, nem sabe onde fica a biblioteca, nem nada, mas de Ah, Isso mesmo. é porque vocês entraram já no meio da pandemia, né? então, Não, mas se chegar se puder ir lá, vocês vão ver que é o último prédio lá no fundo. Vai ter um que fica bem diferente para a entrada, assim, lá no fundo mesmo, no final do terreno, vamos dizer assim, que é o prédio da mecânica. Não tem nada na frente dele, só uma árvore, né? Aí do lado dele tem um outro prédio que tem uma rampa. Ali que fica a biblioteca. Vocês sobem essa primeira rampa, assim, e a biblioteca ela fica ali já de cara naquele primeiro piso. Ele tem um segundo piso, mas ali já é da reitoria. Reitoria não, da direção, é só administrativo. Então, é fácil de chegar na biblioteca. Mas aí eu não sei se está podendo, se os alunos estão podendo ir, mesmo que seja assim, um por vez. Isso aí eu não estou sabendo certo. direito. Eu pergunto e depois eu falo para vocês. Tudo bem, obrigado. Tá? Não é nada. Ok, Obrigado, então, uma professora boa também. noite para todo mundo aí. Boa Eu noite vou saindo, também. tá bom? Tá Tchau, bom. tchau. Obrigado, professora também. Boa noite, bom fim de semana. Para você também, gente. Tchau. Tá. Ô, Guilherme, vou dizer que você está um pouquinho atrasado, tá? Porque assim, o pessoal já tirou várias dúvidas aqui, tá? Eu vou aconselhar para você o seguinte, eu gravei essa aula, tá? E aí eu vou colocar o link lá no Moodle. Aí você assiste, e se tiver alguma dúvida além daquilo, aí você me fala. Eu combinei também de alguns exercícios eu passar o gabarito, né, a resposta, fazer o gabarito de resolução, e tem um que eu vou gravar a resolução para explicar melhor como é que faz. Pode ser? Pode ser. É que eu achei que a aula ia ser às 8 também. Aí eu falei, vai ser às 8. Aí eu tava fazendo minhas coisas aqui, né? Aí eu nem entrei no Moodle, né? A última vez que eu entrei foi à tarde pra fazer o de desenho. Sim. E aí eu falei assim, vou esperar a aula, né? Pra ir eu tiro algumas dúvidas, falo com ela.
Mas eu achando que era às 8. Lembra, na terça eu Aí eu comentei que entrei eu agora e ia falei, pôr às nossa, é às 7. 7. A terça eu comentei que eu ia pôr às 7, porque, né, no presencial seriam os 4 horários nossos, né? Então eu poderia pôr às 7 tranquilo, que não ia coincidir com ninguém, né, com nenhum outro professor. Né? Por isso, né? Eu tinha comentado que eu ia pôr às 7. Mas não tem Não, problema, tranquilo. Foi tá? erro meu. Não tem problema, né? Mas assim, se você não se importar, você pode fazer assim, tudo bem? E aí, se você precisar qualquer coisa, Não, você me posso sim, chama, a posso gente sim. conversa de novo. Não, beleza, a gente pode fazer igual a gente estava fazendo na semana passada. Eu só queria perguntar para a senhora se a senhora ia aumentar o prazo da atividade que termina hoje. Eu acho que eu estendi, vou conferir, tá? Mas eu acho que eu estendi o prazo. Tá. É porque como eu falei, não acabei ainda não vendo, né, a aba da atividade de hoje, porque eu acabei me entretendo tanto com a outra atividade que eu passei a tarde toda fazendo ela. E acabei Entendi. esquecendo de dar uma olhadinha na aba de hoje. Não tem problema, mas eu vou olhar, mas eu acho que eu estendi sim, tá? Se eu não tiver estendido, eu faço, porque como eu boto para vencer só à meia-noite, dá tempo de eu estender antes de fechar. Aí eu não tenho que Tá pegar e bom, liberar para senhora, todo muito mundo de obrigado. novo, tá bom? Sim, sim. Ainda bem que eu não mandei nada, né? Não, mas tem jeito, assim, se Porque. você tivesse mandado, por Ah, exemplo, finalizou lá a tentativa e você quisesse fazer de novo, né? Ai, nossa, não, eu queria mandar outro arquivo, né? Não aquele. Tem como eu abrir uhum. para você poder editar e mandar outro. Tá? Aí você tem que me avisar, né? Aí você tem que me avisar Uhum. que, né, você finalizou e, na verdade, você quer mandar outro arquivo, né? Que aquele não tá ok, que eu consigo abrir para você. Aí você consegue mandar lá. Tipo aquela primeira vez que a gente conversou, eu mandei o arquivo errado, né? Então, Caio, eu consegui liberar para você, você conseguiu mandar de novo. Eu consigo fazer Sim. isso, é só me avisar. Não. Não, beleza, então. Eu vou dar dando uma olhadinha na aula que a senhora gravou. A senhora vai postar hoje? Ou Então, amanhã? hoje eu coloquei material. Hoje eu consegui pôr em dia. Ah, Não vou atrasar mais. Tá? Eu coloquei a aula, vídeo aula, coloquei o slide. O que aham, falta eu gravar, né? Assim, que faltou é que vai ter alguns exemplos que eu vou gravar a resolução. E aí eu uhum, coloquei uma lista, uma primeira certo. listinha de exercícios, do jeito que vocês me pediram na terça-feira. Eles são iguais aos exemplos, só que com valores numéricos Aham, diferentes. Então vai ser para calcular as mesmas certo. coisas, mas com valores diferentes, para vocês fazerem esse primeiro treino. Ah, Depois eu vou pôr uma perfeito. outra com alguns exercícios aí com algumas coisinhas diferentes, né? Então se eu pedir, sei lá, pedir a reação num ponto, eu vou pedir no outro ponto, né? Ou vou pedir uma distância, aí eu vou mudar um pouquinho só para vocês, para ver se vocês conseguiram entender, e aí vocês conseguem sair um pouco daquele guia, vamos dizer assim, né? Mexer um pouco mais com a equação, tá bom? Não, beleza. Ah, tem uma coisa que eu reparei que eu fiquei assim meio em dúvida. É, na lista de exercícios que a senhora postou, a senhora colocou 6 exercícios. Ah, Mas eu então, reparei que o é, exercício 6 é a mesma coisa que o foi sem exercício 1. Aí querer, eu gente, fiquei, foi mas eu sem vou ter que querer. Eu fazer tô, de eu tô novo? deixando vocês doidos, foi sem querer, tá? Não ignora vocês, ignora. E é justamente esse daí que eu vou gravar, Ai, tá? A resolução para explicar melhor como é que faz. Tá? Mas ignora ele porque foi sem tá bom. querer, gente. Não precisa fazer duas vezes, E não. era justamente ele que eu tava em dúvida, porque eu tava confundindo ele e o 3. Aí eu apaguei o Hum, 3 e refiz no 1. Eu fiz o 1, aí eu apaguei o 1 e fiz o 3. Aí eu apaguei o 3 e fiz no 1 de novo. Aí eu fiquei doido porque eu tava olhando o enunciado e era a mesma coisa, tipo, eu tava me confundindo muito. Tanto que não, foi hoje eu sem não fiz o querer. 3. Não foi sem querer que eu fiz essa Não, não, confusão, tá? tranquilo. Aí eu vou, você Não, ignora, se alguém tranquilo. perguntar, fala que é para esquecer essa última questão que tá igual, né? Deixa ela para lá. Tá bom. E aí depois eu vou botar lá, Falar que é um tá? exemplo que a senhora vai dar. Né? Aí eu vou pôr lá a resolução, vou ver se eu consigo fazer isso amanhã, né? Porque aí tem vários exemplos que eu tenho que gravar, eu vou Perfeito. ver se eu ponho amanhã. Eu vou começar pelos da lista que eu acho que é De mais boa, então. urgente, depois eu ponho os outros, tá bom? Uhum. Então a senhora vai colocar os exemplos dessa lista que a senhora passou por último respondido amanhã. Isso, isso. Eu vou fazer, porque assim, eu vou fazer Ah, um beleza, então. gabarito, que eu preciso fazer ainda, vou Uhum. deixar as respostas lá, assim, só as respostas finais primeiro. Esse exercício que eu prometi, que é o primeiro, eu vou gravar resolvendo. Aí depois de um tempinho, eu posto o gabarito inteiro para vocês verem, tá? Como é que faz. Tá? Porque aí vocês fazem uma tentativa sozinhos e depois, guiando pela resposta final que eu vou dar, depois eu ponho o gabarito inteiro para vocês olharem como que é o passo a passo da resolução, para ver se vocês estavam indo no caminho certo ou não.
Não, perfeito, então. Eu vou ficar de olho lá e vou verificar tudo certinho agora. E aí amanhã provavelmente amanhã mesmo eu já consigo repostar a lista de exercícios, né? Depois que a senhora colocar Eu, respondido lá. Ou tá, não, eu ou você vou, prefere que não nem mande? Não, não, manda sim. Não, manda sim, é para mandar. Porque aí também vai registrando que vocês estão Uhum, fazendo as atividades. Toda vez que eu colocar alguma coisa lá que é para vocês me beleza. mandarem tarefa, manda porque está registrando que vocês estão participando. Porque isso daí conta como presença também. Tá? É um dos jeitos que a gente tem de ir atribuindo presença para vocês. Né? As aulas, os exercícios, a participação. Uhum. Então, manda para contar, vamos dizer assim, para me ajudar a contar. Beleza. Aí eu vou deixar aqui o 1 e o 2 que eu já fiz. Amanhã eu vou tentar fazer o 3 ou o 4. E aí eu vou pegar os exercícios que a senhora já respondeu e vou fazer os que eu não fiz. Tá, Assim a senhora consegue ver o que que eu tô fazendo, o que que eu não tô fazendo direitinho, beleza? tá certo. Beleza, combinado. Beleza, obrigado, viu, professora? Não, de Desculpa ter nada. entrado de novo Não, não tem atrasado na aula. problema. Não, não tem problema. Você confundiu o horário, não tem problema. Mas aí, como hoje eu lembrei de gravar, então se você Não. quiser olhar depois, vai ter o vídeo para Oh, você olhar, tá bom? muito obrigado. De nada. Tá bom, tá bom. Então, Professora, uma ótima noite pra senhora. Um bom para você descanso e também. acho que até semana que vem, né? É, até terça-feira. Tchau. Então, tchau, boa noite.